Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta, dessa vez em um cenário diferente. Já queria avisar, né, caso vocês estranhem, que eu não sei se eu vou continuar gravando desse ângulo e que eu peço desculpas caso o vídeo fique um pouco esquisito, mas eu ainda tô me acostumando a gravar nesse novo lugar, então eu espero que vocês gostem e que vocês não se incomodem. Além disso, eu queria deixar um recado sobre uma outra mudança que vai acontecer nesse mês de maio, que são os vídeos fixos, toda quinta-feira às 8 horas da noite. Eu cheguei a fazer uma enquete lá no Twitter sobre que dia e horário eram melhores para soltar os vídeos. Então, quem quiser acompanhar mais de perto também o dia a dia dos meus comentários sobre Fórmula 1 e do que vai rolar aqui no canal, por favor, me siga por lá. Mas eu fiz uma pequena análise de dados e decidi que, pelo menos nesse primeiro momento, a gente vai ficar com esse dia e horário para os vídeos fixos. Talvez isso mude no próximo mês, é só um teste para saber como funciona, se vocês vão gostar, vão acompanhar mais, mas enfim, vai ficar em aberto aí se vai continuar ou não pro mês de junho essa programação. E eu também queria avisar que, em semanas que a corrida for mais interessante, oferecer mais material, também vai ter vídeo de review de corrida às terças-feiras, 20 horas. Bom, recados dados, vamos finalmente pro vídeo de hoje, que na verdade é um debate que eu queria abrir com vocês, uma troca de ideias e opiniões, depois de ver muitos comentários sobre esse assunto, especialmente depois do GP do Azerbaijão, que aconteceu agora no último final de semana, que são comentários que discutem essa ideia de, afinal, a Fórmula 1 ficou mais chata com esse novo regulamento? Eu vi bons argumentos e maus argumentos, tanto para tentar provar que sim, a Fórmula 1 está ficando mais chata, quanto para tentar provar o contrário. Então eu decidi trazer alguns deles aqui, que eu acho que são mais interessantes, que são mais relevantes, para a gente poder conversar sobre eles e trazer alguns dados, um pouco da minha opinião, um pouco da opinião dos pilotos, que é muito mais importante do que a minha, né? Pra gente poder se aprofundar um pouco mais no que tá causando essa crise na Fórmula 1. Porque eu acho sim que já dá pra chamar de crise, especialmente uma crise de entretenimento, digamos assim. E vocês vão entender um pouco mais do porquê eu falo isso agora, quando a gente entrar mais profundamente nesses pontos. Eu acho que é uma boa ideia começar pela parte do regulamento, porque os outros pontos vão entrar numa área mais marqueteira, mais de estratégia de imagem da Fórmula 1. Então eu já queria falar logo dessa mudança de regulamento e se, afinal, essa mudança é responsável pela Fórmula 1 ter ficado mais chata. Eu acho que é muito importante lembrar um ponto que foi muito destacado pela Fórmula 1 na hora de propagandear esse novo regulamento, que era a proposta de que ele iria aumentar as chances dos carros se seguirem, ele iria aumentar as chances de ultrapassagem. E a ideia é que isso aconteceria com uma redistribuição aerodinâmica no carro. O objetivo foi aumentar a importância da parte do meio do carro, ali perto do assoalho, na geração de downforce, para que assim ele sofra menos com o ar sujo que ele recebe de quem está na frente. E aqui a gente entra um pouquinho numa discussão sobre arrasto, sobre ar sujo e sobre DRS, que eu acho que está no centro da problemática do porquê a Fórmula 1 está ficando menos emocionante, principalmente em relação a, por exemplo, 2021 mesmo. Como eu comentei agora há pouco, o downforce ele é muito importante, principalmente na hora de fazer curvas. Mas, por outro lado, essa nova distribuição foi feita pensando também no efeito do ar sujo desse cara à frente no carro que está vindo atrás. Tentando aqui explicar em termos um pouco mais simples, existem benefícios e existem prejuízos que um carro pode ter por seguir um outro que está à frente. Num quali, por exemplo, pode ser benéfico pegar o vácuo de um carro que está à frente. A gente já viu em várias oportunidades, eu lembro de um caso recente entre o Russell e o Hamilton, em que o Russell abriu a volta rápida na frente e o Hamilton aproveitou o vácuo do companheiro para fazer uma volta mais rápida. Isso porque esse carro que está na frente cria uma espécie de escudo que diminui a resistência do ar para o carro que está vindo atrás, se esse carro que está vindo atrás está bem perto. E aí é como se esse carro de trás fosse levado pelo carro da frente. Mas, por mais que exista esse cenário positivo, é óbvio que ficar recebendo ar sujo de um carro que está à frente por algum tempo também tem efeitos contrários, efeitos colaterais, e caso um cara fique ali muito tempo recebendo esse ar poluído sem conseguir passar, sem conseguir ter uma evolução, ele vai começar a sentir no carro os efeitos negativos de estar correndo muito perto desse cara à frente por tanto tempo. Só que é aí que vem um pulo do gato que esse novo regulamento tentou fazer. Com a parte da frente dos carros tendo uma importância aerodinâmica diferente, em teoria, o ar turbulento que vem do carro que está à frente teria menos efeito na hora desse carro que está atrás acompanhar
acompanhar o carro que está à frente. Ou, em outras palavras, um outro benefício de aumentar a importância da parte do meio do carro seria diminuir o efeito da turbulência do carro que está à frente sobre o carro que vem atrás. E essa turbulência tem um outro nome, que é mais famoso, mais conhecido, o famigerado arrasto. E é importante lembrar aqui que DRS é o sistema de redução de arrasto. Então, o verdadeiro objetivo na hora de abrir a asa móvel é fazer o ar fluir de uma forma que diminua essa turbulência, que diminua o efeito desse ar sujo, o efeito negativo desse ar sujo e facilite a ultrapassagem. E, em teoria, com os carros incorporando essa função de diminuir o arrasto, com o regulamento em si se preocupando em achar outras soluções para resolver o problema causado pelo arrasto, seria um caminho aberto para a Fórmula 1 conseguir extinguir o DRS. E a gente vê que eles têm essa vontade, que eles têm essa intenção em algumas decisões que estão sendo tomadas esse ano e que, na minha modesta opinião, estão facilitando o caminho para corridas mais chatas. Em várias corridas, a Fórmula 1 está optando por alterar as antigas zonas de DRS. Eu já comentei aqui algumas vezes, o que é a zona de DRS, mas é basicamente o trecho da pista em que o carro está autorizado a abrir a asa móvel caso ele esteja a menos de 1 segundo do carro da frente. Em Baku, por exemplo, eles diminuíram em 100 metros a zona de DRS. E vários pilotos, como o Hamilton, o Albon, se eu não me engano, o Magnussen, comentaram que com o que sobrou, com o espaço que foi deixado livre para abrir a asa, para abrir o DRS, não era possível ultrapassar usando essa ferramenta. E sem essa ferramenta, então, ficava impossível de vez. Tanto que foi uma corrida com muito poucas ultrapassagens. E assim, aparentemente, ao que tudo indica, isso vai ser uma tendência daqui para frente, no máximo de corridas em que a Fórmula 1 conseguir diminuir as zonas de DRS, conseguir mudar as zonas de DRS, pensando em mostrar, penso eu, que as mudanças no carro são suficientes para poder proporcionar uma boa corrida. Em Miami, por exemplo, aparentemente eles também vão diminuir as zonas de DRS em 75 metros. Em uma pista que já não é muito interessante em essência ali, sendo gentil com a pista de Miami, porque é chata, é uma pista chata que já não favorece a ação, que já não favorece uma disputa muito acirrada. E assim, eu quero deixar bem claro aqui que eu acho válido a Fórmula 1 tentar diminuir a importância do DRS, porque afinal é muito ruim que a categoria fique dependente de um recurso, de uma muleta para que aconteçam as ultrapassagens, para que aconteçam corridas emocionantes. Então eu acho válido e acho importante que a categoria tente criar novos caminhos, tente inovar para diminuir a dependência desse recurso. Mas eu acho que isso tem que ser feito de uma forma cautelosa e de uma forma realista. O DRS está na Fórmula 1 desde 2011 por algum motivo. E eu acho que é um erro muito juvenil pensar que em uma questão de 2 anos ele vai perder toda a importância que ele tinha antes, ou que então ele não vai ter nenhuma função. E que são corridas que estão sendo afetadas por um DRS que faz menos diferença para a maior parte das equipes, Para uma RBR da vida faz diferença ainda, porque o DRS deles é absolutamente insano. Mas para a maior parte das equipes não existe um ganho de velocidade maravilhoso, expressivo o suficiente para que o DRS seja eficiente nos espaços que são oferecidos pela Fórmula 1. Então assim, você coloca corridas em pistas que já não são ideais para um carro de Fórmula 1 e ainda diminui a importância de mecanismos como o DRS, o que você pode esperar, sabe? Se não uma corrida absolutamente entediante. Eu não sei como a gente poderia esperar o contrário. Então, assim, é uma coisa que talvez a médio e longo prazo pague a aposta, que a Fórmula 1 prove que tem razão e que foi um desmame do DRS traumático, mas necessário. Mas a questão principal é, os espectadores ficarão ligados até lá para acompanhar esse sucesso? Porque 1 ano, 2 anos, 3 anos de corridas absolutamente entediantes na maior parte da temporada vai ser bem complicado, para dizer o mínimo. E assim, eu só queria pontuar que eu tô destacando esse lado dos carros porque eu vi muitos comentários repetindo esse mesmo discurso ou questionando esse mesmo ponto. Mas é claro que várias variáveis estão envolvidas na atual situação da Fórmula 1. Só para mencionar um exemplo, a McLaren, no começo do ano, que a situação da equipe estava de barril, para dizer o mínimo, eles comentaram que descobriram tarde demais no desenvolvimento do carro de 2023 como aliar o conceito
efeito aerodinâmico do carro deles com uma mudança que aconteceu no assoalho para tentar prevenir o porpoising, que é o tal do efeito Boto que fazia o carro bater e que fez muitas equipes sofrerem no ano passado. Como o problema aumentou muito e virou inclusive uma reclamação dos pilotos que diziam estar sofrendo consequências físicas com o porpoising, a Fórmula 1 decidiu mudar as regras, né, em acordo ali com as equipes, para tentar diminuir esse problema. E a solução encontrada, pelo menos até o momento, foi aumentar, elevar o nível do assoalho em 15 milímetros. E o pessoal que projeta o carro da equipe teria demorado para poder achar a solução que aliasse essa nova regra com o conceito do carro, e isso fez com que a equipe não colocasse o carro já na versão final, já na versão melhorada, desde o começo da temporada. A teoria é de que o carro já melhorado, já com a solução de problemas que foram encontrados pela equipe, iria para a pista já em Baku. Eu não cheguei a ver se isso aconteceu ou não, se foi atrasado ou se isso que a gente está vendo é a McLaren melhorada, é a realidade que a gente vai enfrentar pro resto do ano. Mas enfim, é só para exemplificar mesmo que existem centenas de coisas que podem alterar um carro de Fórmula 1 pro bem ou pro mal. E, por exemplo, em Baku a gente viu que vários carros estavam a mais de 2 segundos um do outro. Então aí não tem o DRS, né? Não tem a influência do DRS, que só é aberto quando eles estão a menos de 1 segundo um do outro. Outras coisas também estão participando dessa atual situação da Fórmula 1 e dessa distância entre os carros, que é muito mais expressiva de RBR para o resto, mas existe entre as outras equipes também. Inclusive, aproveitando para pontuar aqui, que existia a época da famigerada Fórmula 1.5, que era a galera que vinha abaixo de Mercedes e RBR, que estavam numa liga separada, numa liga só deles. Hoje em dia, eu acho que é difícil identificar até mesmo essa Fórmula 1.5, essas várias equipes que estão muito parelhas. A cada semana parece que elas se destacam uma das outras assim, né, no sentido de se separam umas das outras mesmo, não de destaque positivo, mas elas se separam umas das outras e não correm tão perto quanto já aconteceu em temporadas passadas, no passado recente, porque eu acho que o passado recente é o foco desse vídeo. Mas, concluindo, eu acho que a falta dessa Fórmula 1.5 que existia antes, essa disparidade ainda maior entre várias equipes, ficarem a mais de 2 segundos uma da outra e a gente não vê essa disputa na pista, é mais um sintoma de que algo está errado. E é uma coisa que aparentemente não é isolada, não é só uma característica de uma pista. Mas assim, fazendo um contraponto, porque eu prometi que eu ia trazer opiniões que são contrárias a essa de que a Fórmula 1 piorou, eu acho importante destacar um dado que a Pirelli divulgou e também uma aspa do Verstappen pós-GP do México no ano passado. No caso da Pirelli, eles divulgaram que a temporada de 2022 teve 30% mais ultrapassagens em relação à temporada de 2021. E assim, contra dados, não há argumentos, né? Então eu não tô aqui para desmentir que realmente aconteceram mais ultrapassagens. Mas eu acho que é importante pensar que não basta acontecer uma ultrapassagem para a corrida ser interessante. Eu acho que, além de quantificar as ultrapassagens, é importante qualificar essas ultrapassagens. Pensar se foram disputas realmente emocionantes, se realmente foram disputas, porque, por exemplo, agora no GP de Baku, o Hamilton foi responsável por várias das ultrapassagens, mas em várias delas ele passou de passagem, inclusive sobre o Russell, que tem um carro ali parelho ao dele, né? As configurações mudam um pouco, mas é o mesmo carro. Então, assim, eu acho que esse aspecto da qualidade das disputas é algo que também está contando muito nas reclamações de quem consome Fórmula 1 e acha que a categoria está ficando mais chata. E isso se conecta um pouco com o que o Verstappen falou pós-GP do México, que ele acha que essa questão das ultrapassagens, ou da falta delas, que foi uma questão muito grande nesse GP em específico, pode ter menos a ver com os carros e mais a ver com as características de cada pista, que tem pistas que simplesmente não foram feitas para isso, não tem essa característica e que não seria uma questão do regulamento, da mudança do regulamento ou de os carros estarem diferentes. Por um lado, eu concordo com o Verstappen, eu acho que ele fez um ótimo ponto, mas eu acho que, ao mesmo tempo, é a Fórmula 1 provando do próprio veneno. Porque quando você vende um novo regulamento, vende a ideia de um novo regulamento, afirmando que a meta dele é estimular ultrapassagens, é estimular disputas,
disputas, você tem que saber que o público vai cobrar aquilo, sabe? Que não vai passar batido essa promessa. E é exatamente o que está acontecendo agora. Esse regulamento não fez nenhum milagre, resolveu alguns problemas, mas criou outros, e o público está cobrando que esses problemas sejam resolvidos. E assim, é normal, é como se a Fórmula 1 fosse uma prestadora de serviços, sabe? Ela quer atrair público, ela quer atrair clientela, então ela que venda um bom produto, ela que resolva os problemas que estão tornando esse produto menos interessante. E aqui eu quero entrar em um segundo ponto, que é, muitas pessoas argumentam que o problema da Fórmula 1, ele é crônico, que quem reclama da Fórmula 1, na verdade estaria triste porque atualmente tem uma dominância da RBR, e a RBR não é a equipe de quem reclama. E assim, eu discordo absolutamente desse argumento por alguns motivos que eu vou apresentar agora. E o primeiro que eu queria destacar aqui é sobre competição, sobre rivalidade. Eu vi muitas pessoas usando a primeira corrida de Baku, que foi em 2016, como um suposto argumento de que essa corrida sempre foi chata e de que ela não ser chata é a exceção. Mas assim, por mais que Baku tenha realmente sido uma corrida chatíssima em 2016, a temporada de 2016 não foi chata. E eu acho um tanto quanto desonesto isolar uma corrida daquele ano para falar que ele é parecido com 2023. Até porque em 2016 existia esse elemento que eu comentei agora e que eu acho importante, essencial para uma boa temporada de Fórmula 1, que é a rivalidade. Hamilton e Rosberg estavam se pegando de ódio dentro e fora das pistas. Então, mesmo que, sim, acontecessem corridas monótonas, ainda assim o público conseguia se engajar com a temporada por outros motivos, por existir uma narrativa. E eu acho que essa é a principal carência da Fórmula 1 sob esse novo regulamento até esse momento. Não existe uma grande narrativa, não existe uma grande rivalidade. Mesmo no começo de 2022, quando o Leclerc ainda estava ali disputando, fazendo uma graça, não existia esse clima de disputa intensa, de troca de declarações ousadas, de troca de farpas. Claro que eu não quero dizer que não aconteceram bons momentos, porque sim, eles aconteceram, eles estavam lá. Mas assim, se eu sentar aqui agora, de surpresa, e for desafiada a mencionar 10 grandes momentos da temporada de 2022... vai ser um pouco complicado chegar a 10. Eu consigo pensar talvez em uns 4 ou 5. E com certeza, grande parte deles ficou presa na minha cabeça por ser um ponto fora da curva em relação ao que a gente viu em 20 corridas do ano passado. Então assim, talvez em um outro contexto de mais disputa nem fossem momentos tão memoráveis. Mas naquele contexto de carência de entretenimento, de carência de algo diferente, eles prenderam na minha cabeça porque, afinal, eu precisava de conteúdo para fazer vídeo e passei por uma carência aí nos últimos meses com várias corridas um tanto quanto monótonas. Então assim, óbvio que em outros anos de Fórmula 1 a gente viu supremacias ridículas, gigantescas, com equipes ganhando quase todas as corridas disputadas, mas eu não acho que a atual supremacia, que a supremacia da RBR, tá no centro de uma boa parte das reclamações de quem não está gostando dessa temporada. Mas também da busca incessante da Fórmula 1 por entretenimento, essa invenção de novos formatos, de novas regras, de novas limitações para as equipes. Essas coisas também entram muito na lista de reclamações de quem tá falando que a Fórmula 1 piorou. E esse próximo tópico me pega muito, pessoalmente falando, porque eu não aguento mais a série de más ideias que a Fórmula 1 tá implantando na categoria e tentando provar que são boas, mesmo quando elas se provam ruins. Mas enfim, vamos falar disso, né, sem códigos, falar disso mais claramente. O primeiro ponto que eu quero trazer é o efeito Drive to Survive sobre a Fórmula 1. Não sobre o público, não a expansão de um público mais jovem ou de um público mais feminino, mas sim o efeito da série sobre a organização da Fórmula 1. O deslumbramento que a Netflix conseguiu levar para os organizadores da categoria. A prova cabal disso é a expansão do calendário da Fórmula 1, mesmo para pistas que, obviamente, não vão render boas corridas para a categoria, que não têm características para abrigar os carros atuais, no tamanho que eles têm e na configuração que eles têm e ainda entregar uma boa corrida. E, não por coincidência, essas pistas estão em países que são interessantes comercialmente falando para a Fórmula 1, que ou ofereceram um contrato muito gordo para a categoria, ou que podem oferecer outras compensações comerciais, atraindo público, como é o caso de Miami e Las Vegas. Miami
É um circuito horroroso, mas a Fórmula 1 tem pressa de ganhar esse público e muito estimulada por esse salto midiático que aconteceu com Drive to Survive. E aí entra também um outro fator que eu acho que foi a glória, mas ao mesmo tempo a desgraça da Fórmula 1, que é o fato de que a temporada de 2020 e 2021 foram boas temporadas. Foram temporadas com muitas emoções, especialmente a de 2021, que teve uma rivalidade incrível, uma rivalidade até a última corrida. E colocou o sarrafo para a Fórmula 1 aqui em cima. Essa era a expectativa. E eu acho que é isso que muitas pessoas que trazem esses dados de 2015, de 2016, de 2014, não pensam. Agora a gente tem uma nova parcela de público, que é uma parcela de público que interessa a Fórmula 1, que a Fórmula 1 quer agradar, e para conseguir isso, a categoria tem que enfrentar a realidade de que esse é um público mal acostumado, digamos assim. De que é um público que tem poucos anos de experiência acompanhando Fórmula 1 ao vivo, e esses poucos anos foram muito mais emocionantes do que a gente está vendo agora. E isso independentemente de como a Fórmula 1 funcionava nos anos 90 ou em 2014. E isso também é outro preço que a Fórmula 1 vai ter que pagar por ter se conectado tanto à grande mídia, por ter estourado a bolha. Mesmo que a Netflix alterasse ali um pouco as coisas para tornar a série mais interessante, ainda assim Drive to Survive tinha como base os fatos, o que acontecia ao longo da temporada. Quando a narrativa não tem nenhuma base legal, não tem nenhum resumo legal, você espera que o público não chie? A Fórmula 1 vai lá, aprova a criação de uma série que vende a categoria como um produto de entretenimento. Aí a série tem um boom durante a pandemia, que ajuda a furar a bolha do público usual de Fórmula 1. A temporada de 2020, mas especialmente a de 2021, entregam essa ideia de um produto de entretenimento, divertem o público, dão raiva no público, enfim, engajam quem estava assistindo, quem estava acompanhando a temporada, para depois acontecer essa queda. E o que se espera disso? Que ninguém vai questionar? Que ninguém vai falar, ué, não foi isso que me prometeram? E assim, eu tô falando aqui focando nessa parcela de público, mas eu, como uma pessoa que assiste Fórmula 1 ininterruptamente desde 2007, posso dizer que poucas vezes estive tão desengajada. Então assim, eu acho que essa quebra de expectativa de uma categoria que estava na crescente, da Fórmula 1 estar na crescente e de repente sentir que a gente voltou pra estaca zero, que vai demorar mais alguns anos pra gente voltar a ver uma temporada tão emocionante quanto a de 2021, isso desanima um pouco, porque como você ter visto um primeiro filme muito bom, e aí a sequência dele ser uma total porcaria, sabe? E você ficar, ué, por que fizeram um 2? Por que não deixaram só no 1? Se era pra fazer isso, se era pra estragar a história. Especialmente com essa invencionice, assim. Eu acho que as mudanças bruscas de formato, em como funciona o final de semana, o fato de que uma regra que funciona de X jeito em uma semana pode ser diferente na semana seguinte, a falta de interesse da Fórmula 1 em se explicar pro público, em explicar como ela funciona pro público, tudo isso acaba desanimando um pouco quem consome. Porque, por exemplo, o fato de que a corrida em Baku foi chata, talvez tivesse sido abafado se o final de semana não tivesse tantas atividades. Porque foram muitas chances de pensar, meu Deus, que ideia ruim. Meu Deus, essa categoria só erra. Meu Deus, esse novo formato não funciona. Então, assim, se fosse um formato tradicional, talvez logo passasse, não ficasse tanto na mente, não tivesse tanto assunto para render, tanta coisa negativa para falar. Mas a Fórmula 1 optou por esse formato com mais atividade, visando esse suposto entretenimento. E no final das contas, o que a categoria conseguiu foi um efeito rebote. Em vez de ser um final de semana com mais atividades mais interessantes para o público, virou um final de semana cheio de atividades desinteressantes para o público. Ou então que serviram para a gente assistir e ficar. Isso aqui não é sério, porque os carros ficaram lá largados à mercê de um treino, de um ajuste feito em um treino, que claramente foi insuficiente, indo para 2 qualis que obviamente iam dar errado, que iam ser caóticos de uma forma negativa, não ia ser aquele caos de corrida, aquele caos que é natural do automobilismo. Foi caos realmente de uma formatação tosca de final de semana, visando essa diversão que nunca veio, porque o caos pelo caos não diverte, não entretém, tem que existir ali um contexto que não aconteceu em Baku, e aí chegou na corrida sprint, na corrida principal,
E foi procissão, por tudo isso que eu mencionei nos outros pontos, né? De ter uma zona de DRS menor, de como os carros atuais são feitos para seguir de perto um ao outro, mas isso não obrigatoriamente ajudar na hora de ultrapassar. Eu acho que todo mundo que realmente ama automobilismo, que realmente ama a Fórmula 1, enxerga um problema no fato de que as notícias que mais estão ganhando destaque, que mais estão ganhando manchete relacionadas ao esporte, têm a ver com coisas que não são performance de pilotos e que não são atividades emocionantes na pista, como por exemplo o Ocon quase ter atropelado fotógrafos que estavam lá no pit lane como se a corrida tivesse acabado, quando ele ainda tinha que fazer a parada obrigatória dele. Ele era obrigado a parar, então obviamente ele passaria por ali ainda, e os caras estavam lá sem supervisão, absolutamente de boa na lagoa, e quase foram atropelados pelo Ocon. Ou seja, o principal destaque do dia foi uma situação de terror, uma situação de irresponsabilidade da Fórmula 1, e não o que aconteceu de bom na pista. Claro que aí eu acho que entra o último tópico que eu vou mencionar nesse vídeo, que é o famigerado fator surpresa. Uma vitória do Pérez, por mais que seja menos previsível que uma vitória do Verstappen, ainda não traz essa emoção para superar uma cagada imensa como a que aconteceu com o Ocon. Até porque a narrativa de uma suposta rivalidade do Checo com o Verstappen já foi meio que apagada, né? Já colocaram água nesse chope e hoje em dia eles não trocam mais farpas em público, não trocam mais indiretas, e existe um clima de mais harmonia e de mais subserviência do Checo de entender o papel dele dentro da RBR de segundo piloto, pelo menos por enquanto, né? Então, por mais que eles estejam muito próximos um do outro em pontos no campeonato, ainda não existe essa emoção de que, meu Deus, agora o Checo vai afrontar, agora ele vai vir pra cima do Verstappen, realmente começou uma rivalidade. E são nesses momentos que a Fórmula 1 tem que esperar por esse famigerado fator surpresa, que, como o próprio nome diz, né, não avisa quando vem, não tem previsão. Como, por exemplo, uma vitória do Gasly, uma vitória do Ricciardo depois de várias corridas ruins na McLaren. E em menor escala, até o pódio do Hamilton teve um pouco disso na Austrália. Foi uma corrida um pouco diferente, com elementos que trouxeram um piloto diferente pro pódio, alguém que não tinha ido ainda esse ano e que em dias normais não estaria ali correndo por esse terceiro lugar, porque a Mercedes não pertence ao terceiro lugar nesse momento, né? Eu acho que a corrida de Baku veio para poder sacramentar que a Austrália, por enquanto, foi um ponto fora da curva. E eu acho que em anos como esse, de 2023, que pelo menos até o momento não dá para ver no horizonte uma melhora nessa diferença entre os carros, é importante que a Fórmula 1 tenha esses momentos de fator surpresa, de algo fora da curva acontecendo para dar um resultado fora do esperado. Se vai acontecer ou não, é isso, não dá para saber. Pode ser que o ano passe ileso a fatos surpreendentes, a fatores surpresa, e a gente tenha que conviver com esses finais de semana previsíveis. Mas eu acho sim que, caso isso aconteça, caso essa monotonia continue, a Fórmula 1 vai trabalhar para alterar a estrutura da categoria artificialmente. Mais uma vez, sabe? Não acho que é possível extinguir supremacia, extinguir esse conceito. Sempre vai ter uma equipe que vai acertar mais o conceito de primeira, que vai entender melhor o regulamento. Então eu acho que não é sobre extinguir supremacia, fazer com que nunca mais uma equipe seja melhor do que as outras. Mas querendo ou não, atualmente, nesse começo de temporada 2023 da Fórmula 1, a competição tá menos acirrada até entre o resto da galera. E daqui pra frente é esperar pra ver se as equipes vão conseguir evoluir sozinhas, por si próprias, ou se a Fórmula 1 vai ter que intervir e mudar alguma coisa, ou até mesmo abrir mão de alguns formatos para manter o interesse do público e não dispersar não só quem chegou agora, mas também quem tá por aqui há mais tempo. E é isso, pessoal, por hoje é só. Se vocês gostaram, por favor, deixem um comentário e o like aqui embaixo. Se não gostaram, deixem críticas construtivas, apenas construtivas, por favor, senão eu vou apagar, porque eu sou sensível. E até semana que vem. Um beijo!